Visão Carioca no ar, vamos falar aqui do Vasco, vamos ver aí que a reportagem da ESPN tá falando aí do Vasco da Gama que vem se preparando para jogar mais uma vez aí em São Januário, onde não tem, conseguido as vitórias que a torcida tanto espera, perdeu aí 2 jogos em casa que a torcida achava que era 6 pontos garantido. O Vasco teve um treino aberto hoje, nessa segunda-feira. Vamos ver a matéria, daqui a pouco eu volto para falar com vocês. E se você, vascaíno, gosta desse tipo de conteúdo, dá uma moral ao canal, curta, compartilha, se inscreva aqui, adicione o sininho, toda vez que tem vídeo maneiro falando do seu time do coração, eu tô aqui para mostrar para vocês. Vamos lá ver a matéria, daqui a pouco eu volto para falar mais do Vasco. Fã de esporte, a segunda-feira foi de treino aberto aqui em São Januário. Há muito tempo a imprensa não acompanhava uma atividade do Vasco da Gama, que está em 19º lugar na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, com 6 pontos e quer sair o quanto antes dessa situação difícil e por isso segue de olho no mercado. Vale a gente ressaltar que o volante Andrei Santos tem contrato apenas até o final do mês, depois terá que se reapresentar ao Chelsea e ele estava com um problema no joelho, mas participou normalmente da atividade e pode ficar à disposição, então, de repente, já para esse compromisso contra o Goiás, quinta-feira, aqui em São Januário. O Vasco aposta nessa janela de transferências que abre no dia 3 de julho para recuperar o fôlego. Está de olho no mercado e nessa janela o Vasco quer trazer nomes mais experientes, com rodagem. Em conversa informal com os jornalistas aqui em São Januário, o diretor esportivo Paulo Brax confirmou que o clube busca um volante, um meia, um ponta esquerda. Esse ponta esquerda é o Serginho, que já está no Rio de Janeiro, jogador que estava no futebol turco, está passando por exames e em breve deve ser anunciado pelo Vasco. Serginho tem 28 anos, mas isso não inviabiliza a chegada também de um outro extremo para compor esse elenco do Vasco da Gama. A posição de zagueiro não era prioridade, porque tem um grande número de zagueiros no Vasco, da visão da diretoria, mas as possibilidades surgiram, então o Vasco está de olho no mercado e tem interesse em 2 atletas. Maicon, atleta de 34 anos, sem espaço na Vila Belmiro, e Lianco, de 26 anos, do Southampton, são nomes em pauta. Sobre outros atletas, Lanzini, de 30 anos, é um jogador que interessa, é um meia que estava no West Ham e agora está livre no mercado. Já o volante Fernando, de 35 anos, do Sevilha, também é um atleta que o Vasco tem interesse. Bom, vale a gente reforçar aqui para o torcedor, se alguns atletas saírem, o Vasco vai buscar, então, jogadores para repor essas peças que deixarem o elenco. A ideia é fazer movimentos preventivos. Bom, tá aí, o Vasco que anda... A diretoria disse que iria fazer contratações para essa janela agora do meio do ano, Isso, chegou um jogador, tá aí, Mas e os outros? Ali são tudo especulações. Vai chegar? Vai vir? Pro ataque, não precisa ninguém? Tá satisfeito com o ataque que tem? O Vasco tem 6 pontos de 30 disputados. É isso mesmo, o Vasco disputou 30 pontos e venceu 6. Isso aí contando com uma vitória contra o Atlético Mineiro e 3 empates. Muito pouco. Muito pouco. O Vasco vai ter mais uma chance de jogar em casa diante da sua torcida e tem que trabalhar esse psicológico dos jogadores, que com certeza anda abalado, Só derrota. É o pior início de campeonato do Vasco desde os pontos corridos da sua história, Lembrando que o Vasco já foi rebaixado outras vezes com pontos superiores a esse. Mas para isso o Vasco agora, para não correr esse risco, vai precisar dar a volta por cima e para isso precisa vencer esse teu jogo aí dentro de casa contra um time tecnicamente também fraco. O Vasco contava com 6 pontos em casa contra o Santos e o Bahia perdeu os 2. Então vai ter esse jogo dentro de casa. Mais uma vez eu tenho certeza que a torcida do Vasco vai estar presente apoiando. Então o Vasco vai precisar dar a volta por cima para conseguir escapar da zona de rebaixamento. E depois daqui a pouco vai enfrentar o líder do campeonato, que está embalado, joga no estádio Newton Santos. Então o Vasco precisa enfrentar um clássico de novo, porque depois perdeu aí pro Flamengo no Maracanã, uma derrota assim no primeiro tempo. Então para enfrentar o próximo clássico,
O Vasco vai ter 2 jogos e se vencer, fica fora da zona de rebaixamento. Aí vai pro clássico com um pouco mais de moral, talvez um pouco mais de empolgação. Vamos ver o que vai acontecer aí pro Vasco da Gama, que joga apenas nessa semana. Vai acabar aí essa parada FIFA e o Vasco volta a jogar contra o Goiás no seu estádio aí. Tenho certeza que a torcida vai apoiar, mas se não conseguir a vitória, aquilo pode virar um inferno. Então o Vasco precisa trabalhar primeiramente a mente, depois o futebol, a finalização, acertar o gol, que é o que está faltando pro Vasco. Às vezes joga bem e perde. Impressionante essa fase ruim do Vasco, mas eu tenho certeza que vai passar. Bom, vou reforçar para vocês, se você é novo no canal, dá uma moral aqui o Visão, curta, compartilha, se inscreva aqui, adicione o sininho que toda vez que tem vídeo bacana sobre o seu time, eu tô aqui para falar com vocês, tá? Por hoje é só, o Visão ficando por aqui, até a próxima. Valeu! Let it bang, bang.